Olá, meu nome é Luiz Maia e este é o terceiro vídeo que está sendo gravado, vídeo de número 2, mas o terceiro, que a gente começou do zero, está sendo gravado para dar suporte a todos aqueles que estão buscando compreender melhor as ferramentas microeconômicas aplicadas à gestão. Nesse vídeo, o que nós vamos fazer é resgatar alguns conceitos acerca do cálculo de pontos máximos e mínimos e principalmente conceito e interpretação das derivadas, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre funções matemáticas, qual a interpretação e como é calculada a derivada de uma função. A gente vai mostrar como calcular as derivadas de funções de primeiro e segundo grau, máximos e mínimos de funções e algumas condições de primeiro e segundo grau para a caracterização de máximos e mínimos locais. Nós vamos falar disso mais adiante. Antes de mais nada, deixe-me colocar aqui uma foto que mostra onde é que nós estamos querendo chegar. Nós estamos querendo analisar determinadas funções matemáticas e perceber que os pontos de máximo ou os pontos de mínimo são pontos de inflexão, ou seja, são pontos em que a inclinação da curva vai se transformando até mudar radicalmente. Então, aqui num ponto anterior ao ponto de máximo, a inclinação da curva é positiva. Logo após o ponto de máximo, ela é negativa. Sendo assim, aquele ponto é um ponto de inflexão. A mesma coisa acontece num ponto de mínimo. Aqui a inclinação da curva anterior a esse ponto ela é negativa. Quando passa por esse ponto, ela passa a ter a inclinação positiva. Então, esse também é um ponto de inflexão. A gente usa o cálculo de derivadas justamente para procurar os pontos de máximo e de mínimo de uma determinada função matemática. Mas, como eu dizia, vamos começar pelo começo, né? Primeiro é entender que funções são expressões de variáveis que têm alguma relação entre si. Então, eu coloco aqui y e x, e ao desenhar essa curva, um pouco senoidal aqui, um pouco confusa, ela está me dando uma ideia de que para cada valor de x, eu tenho associado àquele um determinado valor de y. É isso que essa linha está me dizendo. Só que essa relação ela é contínua, no sentido de que não há interrupção. Para cada valor de x, há apenas um valor de y associado àquele determinado valor de x. Isso não acontece quando a gente tem uma curva como essa aqui do lado direito. Nesse caso, além da gente ter pontos em branco, a gente tem grandes saltos no comportamento dessa curva, dessa função. Então, essa daqui é uma função contínua, para a qual a gente pode calcular derivadas, procurar pontos de máximo e assim vai. Em curvas como essa, em circunstância como essa aqui, as ferramentas tradicionais do cálculo terão que ser aprimoradas, terão que incorporar outros elementos que não apenas as condições, as chamadas condições de primeira e segunda ordem, que nós vamos discutir adiante. Tá, vejamos de maneira bem simples o que é o cálculo de derivada. O cálculo da derivada vai tender a nos mostrar qual é a inclinação, a derivada da curva num determinado ponto, vai nos dizer qual é a inclinação que teria uma reta tangente à curva original naquele ponto. Ora, mas para calcular isso, eu vou ter que mostrar um diagrama um pouquinho mais complexo, então não se assustem, mas só para entender o que a gente está falando. Suponha que eu tenha aquela mesma curva, um ponto A e um ponto B. Ora, se eu tiver que calcular a inclinação média dessa curva entre o ponto A e o ponto B, eu traçaria aqui uma linha entre elas e diria, já sei, eu posso calcular a tangente. Qual que é a tangente do ângulo formado por esse arco? Então, aqui eu tenho o cateto oposto sobre o cateto adjacente aqui. Então, este número aqui, complexo, sobre este aqui, me daria a medida da tangente, a medida da inclinação associada a esse arco aqui. Ora, mas aqui eu estou calculando a inclinação desta linha. Se eu fosse reduzindo aqui, aproximando B de A, cada vez mais eu teria um espaço mínimo entre eles e cada vez mais eu estaria próximo de calcular a inclinação da tangente de A. A derivada é justamente a inclinação quando a diferença do ponto A para o ponto B é infinitesimal, é muito, muito pequena. Então, se eu fosse marcando ponto C, ponto D, ponto E, cada vez mais próximos aqui do ponto A, no limite, ao calcular aquela tangente, eu estaria calculando a inclinação desta curva original no ponto A.
Então, é isso que a gente faz com o cálculo de derivadas. A gente encontra uma função que vai descrever essa inclinação e a gente substitui os valores de x e de y para ver qual que vai ser a inclinação da curva naquele ponto. Tá? Isso serve tanto para quando a inclinação é positiva, quanto para a inclinação ser negativa. Então, a derivada vai me dar sempre a medida da inclinação de uma reta tangente à curva original num determinado ponto específico. Observem que a inclinação dessa curva original ela vai mudando. Portanto, para cada ponto, eu vou ter uma tangente diferente, uma inclinação diferente. E com isso, se a gente identifica que os números tendem a mudar, a gente tem um mecanismo de procurar o ponto máximo. Antes de prosseguir nessa leitura puramente matemática, perceba que existe uma enorme proximidade do ponto de vista conceitual do que a gente está fazendo aqui com o problema da microeconomia. A microeconomia frequentemente versa sobre assuntos em que eu tenho a busca por uma situação ótima e que eu vou fazer pequenos ajustes para tentar alcançar essa posição ótima. Este é o fenômeno que a gente está vendo aqui, tentando chegar à posição ótima. Eu vou ver qual é a inclinação da curva aqui, qual é a inclinação da curva aqui, até que a inclinação seja zero. E aí eu alcancei esse ponto ótimo. Então, tanto a busca pela otimalidade, quanto a ideia de pequenos ajustes em direção ao ótimo, perpassam, por um lado, o cálculo e perpassam o pensamento microeconômico com muita força. Ora, vejamos, portanto, como que se calcula a derivada de uma determinada função. Então, vamos começar aqui com uma regra bastante direta. Se eu tiver uma função que é dada por essa expressão, y é igual a x elevado a m, seja lá qual for o valor de m, a derivada dessa função, eu vou pegar aquele expoente, vou trazer para frente e vou reduzir em uma unidade o expoente lá de cima. Então, y', ou a derivada de y, vai ser m, que era o expoente inicial, vezes x elevado a m menos 1. Vamos pegar um exemplo aqui. Suponha que eu tenha a curva, a função de x, né, y, é igual a x ao quadrado, aqui era para estar ao quadrado, era para estar um número, deixa eu ver se eu consigo colocá-lo aqui sobrescrito. Pronto. Tá, então eu tenho x ao quadrado menos 6x mais 10. Essa é uma função que associa os valores de x aos valores de y. Se eu quiser calcular a derivada ou a função derivada dessa função original, eu vou pegar este coeficiente aqui e trazer para frente e subtrair de 1 aquele lá de cima. Então, em vez de x elevado ao quadrado, vai ficar 2 vezes x elevado à primeira potência, a 1. A mesma coisa com o segundo termo. Aqui é 6x. Se aqui tinha o coeficiente 1, né? X elevado a 1, então esse número cai para frente, fica 1. E aqui fica 0. X elevado a 0 vai ser 1. Então, ficou apenas um número puro, 6. E aqui é uma constante, a constante não preciso tirar a derivada. O que eu estou fazendo ao calcular essa derivada, essa função derivada, é aplicar um conjunto de regrinhas do cálculo de derivada. A derivada de uma constante é igual a 0. Então, a derivada de menos 3 é 0. A derivada de x é igual a 1. A derivada de uma expressão que seja k vezes x vai ser simplesmente k. Porque, como eu disse anteriormente, o x implicitamente está elevado a 1. O 1 desce para frente e o x fica elevado a 0, que dá 1. Portanto, o derivado de 4x é apenas 4. Se eu tiver ax mais b, ou 5x menos 6, então este parâmetro aqui se mantém, o x vai mandar o coeficiente 1 para frente e vai ficar x elevado a 0, fica 5. No outro lado, no outro termo, eu tenho a derivada de uma constante, que é 0. Então, a derivada de 5x menos 6 vai ser simplesmente 5. E assim vai, eu tenho uma série de regras. Aqui, nesse caso, ó, x elevado ao cubo. Então, o 3 desce e o x passa a ser elevado ao quadrado, né, que eu subtraio um número lá do coeficiente, antes chamado de m. Então, essas regrinhas de derivação podem ser aplicadas para um conjunto grande de funções, de modo a me permitir calcular antecipadamente qual que vai ser a derivada da função. Mas vamos voltar ao exemplo que a gente tinha aqui da função y é igual a x ao quadrado menos 6x mais 10. Para colocar essa função num gráfico, eu posso usar, inclusive, a ferramenta da internet.
Se eu for lá no navegador mais comum que todo mundo usa, eu posso colocar a expressão e ele vai me dar um gráfico daquela expressão. Ora, observe o que nós temos aqui. Nós temos x e y representado num diagrama bidimensional, duas dimensões. X elevado ao quadrado menos 6x mais 10. Ele me deu a expressão gráfica daquela função que a gente tinha aqui. Ora, eu posso estar disposto a perguntar qual que é o ponto em que essa inclinação dessa curva passa de negativa a positiva, porque isso vai ser um ponto de mínimo. Então, eu já consigo ver, só pela inspeção gráfica daquela curva, a existência de um ponto de inflexão aqui. Tá? De toda forma, eu também poderia pegar essa curva original aqui, e uma vez que eu já calculei a derivada, né? X elevado ao quadrado virou 2 vezes x elevado à primeira, 6x, o x virou x elevado a zero, passou 1 para frente, ficou 2x menos 6. Eu também posso pôr o gráfico, não apenas dessa, mas também dessa curva aqui. Então, eu pedi para plotar aqui o primeiro gráfico da curva original, e depois pedi para plotar o segundo gráfico. Observe que ela é uma linha, nesse caso. Ora, o que essa curva aqui vai me dizer? Para cada valor de x, se for positivo o resultado, significa dali a inclinação é positiva. Se for negativo o resultado, o valor de y, significa que a inclinação da curva original é negativa. Em outras palavras, a partir de um determinado ponto de x, a curva original cresce. A partir de um determinado ponto de x, o ponto original decresce. E é isso que a gente vê no segundo diagrama. No momento em que ele cruza aqui o eixo horizontal, a derivada de x passa a estar associada a valores positivos. Se ela for positiva, então todos esses indicadores aqui estão me mostrando que a curva original é crescente a partir daquele ponto. Por outro lado, todos esses valores aqui estão me mostrando que a curva original é decrescente a partir daquele ponto, que é o que a gente tem aqui. A partir daquele ponto, ela passa a ser decrescente. Então, a derivada nos interessa se ela é positiva, se ela é negativa, ou se ela é igual a zero. Vamos sintetizar um pouquinho isso aqui. Se a gente tem a função y é igual a f de x, a gente tem a derivada y' ou f' de x. Se essa função é crescente, significa que a derivada é positiva. Se essa função é decrescente, significa que a derivada naqueles pontos vão ser negativas. Então, naquele exemplo que a gente usou, y é igual a x2 menos 6x mais 10, a gente observa, fazendo tentativa e erro aqui, chutando valores de x e encontrando os valores respectivos de y, é possível a gente perceber que todas as vezes que o valor de x é menor do que 3, aquela derivada é negativa. Portanto, a função original é decrescente. Vamos voltar lá. Antes de 3, a curva original é decrescente. Depois de 3, a curva original passa a ser crescente. Então, foi isso que a gente viu aqui. Na medida que a gente calculou a derivada e viu que a 3, né, substituindo 3 aqui, 3 vezes 2 dá 6, menos 6 dá 0. Mas se em vez de 3 tivermos 4, 4 vezes 2 dá 8, e isso é maior do que 6. Portanto, o resultado aqui é positivo. Significa que quando o x for 4, a inclinação da curva já é positiva. Então, a gente já estaria um pouquinho à direita desse ponto de mínimo. Então, a gente pode empregar o uso de derivadas com alguma frequência para calcular esse ponto de máximo. Lembrando que o ponto de máximo ou o ponto de mínimo vai ter essa característica de que a inclinação é zero. Portanto, a derivada da função naquele ponto é zero. Uma segunda condição que a gente tem para saber se temos um ponto de máximo ou um ponto de mínimo é calcular a segunda derivada da função, ou seja, a derivada da derivada. Se nós tivermos a segunda derivada da função, aplicando as mesmas regras, como sendo positiva, a gente vai ter uma curva que é crescente, que ela é voltada para cima, positiva e crescente. Então, a gente é possível encontrar lá um ponto de mínimo. Se a segunda derivada for negativa, ela vai ser crescente, mas a ritmos cada vez menores. Portanto, é possível a gente encontrar um ponto de máximo. Simplificando tudo, ou consolidando tudo, nós procuramos os pontos de x em que, em primeiro lugar, a derivada
derivada chamada derivada primeira, é igual a zero, ou seja, que a inclinação é nula. Isso vai poder ocorrer tanto por um ponto de máximo quanto por um ponto de mínimo. Se a segunda derivada for negativa, a gente sabe que aquele é um ponto de máximo. Se a segunda derivada for positiva, a gente sabe que aquele é um ponto de mínimo. Tá, mas sem querer nos apoiar excessivamente nesses detalhes, nesse cálculo, o importante é a gente compreender a intuição do que está por trás. Através do cálculo de derivadas, a gente vai procurando qual que é a inclinação da curva, e se a inclinação é dessa forma aqui, é possível encontrar um ponto de mínimo, mas não um ponto de máximo. Por quê? Porque essa curva aqui, do jeito que ela foi desenhada, ela sempre cresce. Então, ela não vai ter um ponto de máximo. Agora, quando ela passa a decrescer, ela vai decrescendo a ritmos cada vez menores. Portanto, é possível que ela tenha um ponto de mínimo, é provável que ela tenha um ponto de mínimo. No caso oposto, mais uma vez a gente vai procurando o ponto em que a inclinação é zero. Só que nesse caso aqui, a segunda derivada é negativa, ou seja, a curva cresce, mas ela cresce a ritmos cada vez mais lentos. Esse formato da curva aqui é semelhante ao que a gente discutiu no vídeo anterior, no formato da curva de utilidade, ou do grau de satisfação do consumidor. Ele cresce, as pessoas estão associando quantidades maiores a nível de satisfação cada vez mais elevadas, mas não necessariamente ele cresce ao mesmo ritmo no início e no final. Então, na medida que as pessoas vão consumindo mais e mais fatias de pizza, o grau de satisfação adicional vai ficando cada vez menor, o acréscimo em satisfação vai ficando menor. Tá. Com isso, a gente encerra essa rápida revisão sobre funções e derivadas, mas mais do que memorizar ou entender profundamente esses cálculos, o importante é a gente saber aplicá-los em exemplos relativamente simples. E é isso que nós vamos fazer no próximo vídeo. Até já!